Boa tarde. Eu começo esse Trilhas da Democracia, que está sendo gravado na tarde do dia 25 de agosto, lendo alguns trechos de um artigo intitulado Breve Reflexão para Cristãos ou Não, que foi publicado no domingo passado, que na liturgia católica marcou a celebração da Assunção de Nossa Senhora. Maria, que é Margarida Alves, Maria também líder camponesa, assassinada há 40 anos, que ressurge em milhares de margaridas, colorindo a secura do Planalto Central do Brasil. Maria, que é Marielle, executada covardemente há 5 anos, com Anderson, homicídio político com mandantes ainda desconhecidos, jovens corpos destruídos que viraram semente de luta e emancipação contra a inominável brutalidade. Maria das Dores, que é mãe Bernadette Pacífico, quilombola e Aloixá, lutadora aguerrida e da paz, morta com 12 tiros no rosto há 3 dias, em sua própria casa ao lado de seus 3 netos. Crime hediondo que não pode ficar impune, como o que levou seu filho Binho, também quilombola, assassinado há 6 anos. Celebremos em Maria a saga de tantas Marias que, ao longo dos séculos, entre lágrimas e alegrias, resistem à barbárie machista, à opressão racista, à dominação sexista. Pois bem, o Trilhas da Democracia de hoje recebe, para uma entrevista sobre ética e política no Brasil atual, o autor desse artigo, o professor de História e deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo de novo. Prazer é todo meu, Marco. Obrigado. Que bom poder estar trilhando aí nesses caminhos da democracia, que é ainda uma meta, que é ainda uma construção muito frágil no Brasil, porque ela não existe sem participação popular permanente, sem superação crescente das desigualdades sociais e sem o combate a esse tipo de atrocidade histórica que se traduz de maneira muito pesada na eliminação de lutadoras como Margarida Maria Alves, Marielle Franco e agora, recentemente, mãe Bernadette Pacífico. É uma atrocidade, né? O sangue das lutadoras e dos lutadores brasileiros está regando a nossa terra desde séculos atrás, e isso continua. E a gente tem que encontrar modos e meios de começar a superar esse tipo de situação. As trilhas da democracia têm que significar justiça, sem a qual não há paz. Chico, na verdade, essa entrevista ela parte de uma pergunta e eu te pediria para responder essa pergunta à medida em que nós fôssemos analisando determinados episódios, determinados acontecimentos que vêm ocorrendo nos últimos meses, nas últimas semanas. Mas eu começaria, a propósito da leitura do texto, a propósito disso que você falou, te pedindo, no plano ético-político, para abordar a forma agressiva como vem sendo praticada a violência política de gênero no parlamento, em Brasília, dentro das comissões parlamentares mista e de inquérito do 8 de janeiro, do MST, mas de maneira geral, nos corredores de Brasília, do parlamento. Como é que você avalia, particularmente as parlamentares do PSOL, mas não apenas do PT, na CPI do MST, a violência com quem elas vêm se confrontando no dia a dia do trabalho como parlamentares? Por favor, Chico. Marco, a gente tem que ter sempre um olhar estrutural para entender bem o conjuntural. O velho Antônio Gramsci falava que
Conjuntura é a estrutura em movimento. Não dá para você se fixar só na superfície dos acontecimentos sem olhar as camadas profundas que favorecem ou contêm essa superfície, esses movimentos mais imediatos. Então, isso tudo tem a ver com ética também, ética de ethos, de lugar, de convívio, de valores que podem nortear um determinado comportamento social. O Brasil é marcado por escravização, dizimação, exclusão, desigualdade, estatuto colonial, neocolonial, dependência externa, grande concentração da propriedade, agronegócio voltado para o mercado externo, as commodities, e é nesse contexto que se dá a subrepresentação das mulheres nos poderes constitucionais, inclusive da República. O voto feminino só foi conquistado nos anos 30 do século passado, o direito de votar e de ser votada, e hoje as mulheres, como outras maiorias sociais, estão subrepresentadas no Parlamento brasileiro, nas câmaras municipais, nas assembleias estaduais, no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, nos tribunais, na Justiça, enfim, nos executivos, mas a ocupação desses espaços está vindo, ainda de maneira muito lenta, muito menos pujante do que devia, mas está acontecendo, isso incomoda. Eu fico impressionado como a maioria dos parlamentares, que ganharam da população a delegação para representá-la, tem uma cabeça sexista, machista, como eles desprezam as mulheres e, no fundo, revelam, às vezes, de maneira explícita, que as consideram inferiores, que elas incomodam muito, que elas falam demais, que elas gritam, que elas, enfim, não conhecem o seu lugar, entre aspas, que é o lugar da dominação machista, sexista, patriarcal. Mas isso está quebrando. Eu acho que esses fatos aí da reação contra as mulheres, quando elas se afirmam, quando elas mostram suas posições com aguerrimento, é um sinal positivo. Tem uma passagem famosa do Dom Quixote de La Mancha, que é o livro mais traduzido no mundo depois da Bíblia, que diz assim: os cães ladram, Sancho, é sinal que estamos avançando. Então, essa reação contra as mulheres, veja que há processos, representações no Conselho de Ética da Câmara, da qual faço parte, contra várias mulheres que reagiram na Câmara dos Deputados à aprovação do marco temporal. Só que não foram só elas, vários homens também reagiram, eu incluído, àquela aberração, àquela aprovação que significa, assim, morte e continuidade dos maus tratos aos povos e culturas indígenas. Mas só elas foram acusadas nominalmente dessa postura, que consideraram quebra de ética e decoro parlamentar. Está lá, eu acho até que não vai prosperar esse tipo de procedimento no Conselho de Ética, mas a representação houve e acontece com frequência. Então, isso é fruto da nossa tradição que persiste, patriarcal e machista, a cultura brasileira, e isso está introjetado em todos nós, homens, de alguma maneira, em maior ou menor grau. Há aqueles que combatem, têm mais consciência disso, e os que têm menos, mas isso é cultura dominante, ela está dentro da gente. Paulo Freire dizia que a suprema vitória do opressor é ele conseguir estar introjetado dentro da percepção do próprio oprimido, né? E isso é algo que existe muito no Brasil, é um combate, a luta é cultural também, não só política.
Chico, eu vou voltar a falar sobre o Conselho de Ética, você é membro titular, né? E sobre a discussão que acabou não levando à frente a instauração do processo contra Nicolas Ferreira e Carla Zambelli. Mas antes eu queria pedir que você comentasse um outro ato de violência política de gênero que foi cometida contra a deputada estadual Marina do MST na região de Friburgo, na região de Lumiar, quando houve a tentativa democrática, né, de uma plenária da deputada e que foi interrompida de maneira violenta, né? Seria mais um, só que fora do exemplo onde existem os holofotes de Brasília, mais um exemplo de como essa misoginia ela transborda para o campo da violência política de gênero? Essa misoginia se soma também ao preconceito social, à postura política, com um procedimento de característica neofascista. Você não aderir a uma determinada tese de partido, de parlamentar, de movimento social, tudo bem, é normal. Agora, agredir a ponto de inviabilizar um dever do parlamentar, que é prestar contas, aí é inaceitável. Isso é fragmento de postura neofascista. A Marina, deputada eleita, primeiro mandato, deputada estadual do PT, aqui no Rio de Janeiro, é uma combatente, tem uma história de vida ligada ao MST, um quadro muito qualificado, foi eleita lindamente pelo povo do Rio para representá-la na Assembleia Legislativa, e tem não só o direito, mas o dever de prestar contas. É que a maioria não presta contas, faz do mandato um ambiente de negócios, se engabineta, se engravata e vai tratar de tenebrosas transações, muitas vezes, dentro dos mandatos, para reproduzi-los. A Marina é de outra escola de política, que aprendeu, inclusive, no MST, das reuniões, das decisões coletivas, cooperativadas, elaboradas também em construção dialogal. E o que ela fazia no lindo e pequeno distrito de Nova Friburgo, chamado Lumiar, que não merecia aquelas trevas, uma prestação de contas do seu mandato. Começaram a divulgar que ela estava indo lá para tomar terras de pequeno agricultor, uma mentirada danada desses tempos de fake news, que é outra arma dos neofascistas, de mentiras deslavadas. E ela, numa pracinha, quando estava já fazendo a sua reunião, com 20, 30 pessoas, de repente chega um grupo maior e começa a escorraçá-la, gritar, atrapalhar a reunião, e vai empurrando com agressão física mesmo. A Marina teve uma postura serena, eu diria gandiana. Ela não reagiu, ela, claro, falou, peraí, a gente quer continuar. Não pode, fora, comunistas e tal, uma série de impropérios assim, de gente que estava desinformada ou induzida de má fé para aquele tipo de postura. Ela não arredou o pé de fazer a sua prestação de contas, só que teve que fazer num outro local, com a guarnição da polícia militar do pequeno povoado, protegendo. Olha a que ponto chegamos. As imagens mostram claramente isso, né? Quer dizer, isso você acabou de dizer, a manutenção da tranquilidade diante de uma ameaça física, né? Exatamente. Se ela reagisse com um pouquinho mais de nervosismo, eu reagiria assim, ela ia ser esmurrada, ia apanhar, porque as pessoas também tinham um pedaço de pau na mão, alguns. Então, uma coisa inominável, inaceitável e totalmente antidemocrática. São os mesmos que depredaram os prédios dos três poderes lá em Brasília, que acamparam pedindo intervenção militar em frente aos quartéis. É tudo a mesma laia, a mesma gente que não tem apreço pela democracia, que defende a tortura, que tem como herói um chefe da tortura no Brasil, como o Bolsonaro expressou. Pois bem, ainda assim foi feita a pequena reunião, mas sob condições terríveis, né? Muito ruim, e a gente não pode naturalizar isso. Houve uma grande reação
Já houve um ato aqui no Armazém do Campo de solidariedade a todas as mulheres vítimas dessa perseguição, e não só a Marina, nesse caso, também estavam aqui, vinda de São Paulo, a Sâmia Bonfim, do Rio Grande do Sul, a Fernanda Melchiona, deputados federais, de Brasília, a Érica Cocai, e nós, a Thalíria Petroni, que é aqui do Rio. Foi um movimento, um ato muito expressivo, superlotou o Armazém do Campo, e essa agressão à Marina e às outras mulheres, ela vai ter a nossa reação serena, pacífica, porém firme. Isso é absolutamente necessário. E não tem território em que a gente não possa entrar e não possa prestar conta. O Brasil não é mais das capitanias hereditárias e dos feudos, ainda mais considerados domínio privado, de truculentos, de mentirosos, de gente que tem, para opor à força dos argumentos, o argumento triste, apequenado, baixo, vil da força. Não vão passar, não vão passar. Chico, falando dos trabalhos no Conselho de Ética, da Câmara dos Deputados, você estava presente no dia que foi votada a abertura ou não dos processos contra Nicolas Ferreira e Carla Zambelli. Não se deu início, você foi derrotado no decorrer da votação. E lógico que chamou a atenção a fala do deputado Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, em que dizia que era contrário à abertura do processo em nome de um ato pedagógico que seria aquela discussão, as advertências que foram feitas, etc. Chico, representou um ato pedagógico aquela sessão? A gente vai entrar de novo. Será que nós não aprendemos com a história de que esses atos pedagógicos não têm sentido, não têm a força para lidar com políticos, parlamentares, militantes, ativistas da extrema-direita? Não, claro que não representou gesto pedagógico nenhum. Tanto que o Nicolas não fez a menor autocrítica da atitude misógina, transfóbica, agressivíssima e que deslustra o parlamento. Ele tomou, subindo no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, subindo a tribuna, botando uma peruca loura e se dizendo agora Nicole, para debochar. As mulheres trans, pela primeira vez, têm uma representação no parlamento brasileiro, pela primeira vez na história. Nós temos Duda Salabert, eleita pelo PDT de Minas Gerais, e Érica Hilton, eleita pelo PSOL de São Paulo. Dignas representantes, combativas, qualificadas, das melhores parlamentares que temos. Mas o Nicolas expressa o repúdio a esse avanço do afeto e das expressões das pessoas. Ele não aceita, ele acha que a sua concepção ortodoxa é a que tem que prevalecer e o resto pode ser alvo de deboche, de achincalhe. Fez da tribuna um pequeno picadeiro, com todo respeito aos palhaços, mas ali não é um picadeiro, é uma tribuna da Câmara, coisa diferente. Então, ele, no processo que foi movido contra ele, ali naquela primeira apreciação, para ver se ia ter a admissibilidade da representação ou não, ele não fez a menor autocrítica, disse que fez aquilo porque é dever dele, é direito dele, do parlamentar, e liberdade de expressão. Eu lembrei que ele agrediu com aquele gesto e com as palavras do discurso não só uma pessoa, como a maioria dos casos aborda lá, daqueles que estão no Conselho, mas todo um segmento que está crescendo no Brasil, está se assumindo, enfrentando toda sorte de preconceito e de violência, e ele contribuía para tudo isso.
Pois bem, não adiantou nada. Só 5 votos contrários ao arquivamento da representação contra ele. E eu depois falei com ele já, falei, poxa, cara, você podia pelo menos reconhecer que desbordou, que por inexperiência, digamos, uma boa vontade enorme. Ele não aceitou, ele falou, não fiz nada demais. No caso da Zambelli, que aí especificamente é muito menos grave do que outras coisas que a envolvem, tanto que ela é alvo de uma outra representação lá no Conselho de Ética, agora, pelas relações com hacker, com investigar dinheiro público para fazer aquele tipo de atividade que o hacker diz que fez, enfim. A Zambelli ela é ré no Supremo Tribunal Federal. Para um parlamentar se tornar ré é difícil, tem que ter um conjunto de indícios de posturas completamente inaceitáveis, criminosas mesmo, muito grande. Ela conseguiu essa proeza. Aquele caso específico de uma ofensa grosseira, chula, mandando um deputado tomar naquele lugar, que ela disse que não queria isso, mas pelo menos ela fez uma autocrítica. É claro que, para aprofundar, inclusive, a própria autocrítica, reconhecer uma nova postura e ter efeito pedagógico, viu, papá? Essa representação poderia tramitar. Não que fosse redundar em cassação de mandato, porque mandou um deputado tomar naquele lugar, era disso que se tratava, mas pelo menos ia ter que elaborar um pouco mais a postura dentro do parlamento. Há outros processos lá, são 22 atualmente, Marco. Um é porque o deputado pisou no pé do outro, coisas, dependente se é de esquerda ou de direita, mas são coisas menores, pequeninas, né? Se você for fazer uma representação pela cassação de mandato por qualquer palavra proferida, aí vai ter 300 processos lá, e é do calor da hora. As deputadas mulheres estão com representação lá, com pedido de cassação de mandato, porque ao final da votação do marco temporal elas começaram a entoar, e não só elas, muitos de nós, assassinos. Se falasse genocídio sem personificar, aí poderia, talvez. Então, vamos examinar cada caso é um caso, e ter o bom senso de não criar um festival de cassações que depois o plenário não confirmaria, e também representar quando o caso for de fato grave. Eu venho de tempos atrás, onde você abordava no Conselho de Ética denúncias substantivas e robustas de roubo de dinheiro público, de corrupção de verdade. Agora não. É claro que o nível de agressividade verbal, de xingamento, está muito grande, mas eu entendo que não se deva, a qualquer situação dessa, já abrir um processo de cassação de mandato. E senão o Conselho vai ficar o tempo todo trabalhando em cima disso, porque não há uma sessão na Câmara ou nas comissões em que alguém não saia fora das regras de boa conduta, não ofenda o outro. É evidente que não significa passar pano nisso e achar normal, mas reiterar o que é o procedimento do debate parlamentar, que além de não estar numa briga de rua ou de torcida num estádio de futebol, é sempre bom. E agora, mandar tudo para a gaveta também não é nada pedagógico. Aí eu discordo muito do Quaquá, fiquei surpreso com a fala dele. É evidente que a gente preza, ele até me citou nesse sentido, o debate político e elevar a qualidade do debate político. Isso é muito fundamental. O parlamento é o lugar do dissenso, da briga civilizada, da disputa acirrada de ideias, e não da ofensa, fica só no adjetivo, não tem conteúdo substantivo, para que as pessoas possam entender o que a gente está discutindo e qual é a nossa divergência. E elas existem, são muitas, mas, no momento, estão mais preocupados com estética e decoração do que com ética e decoro. Chico, eu me lembrei agora que, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, no parlamento italiano,
os comunistas italianos não se utilizavam do lei, que significa o senhor, quando se fazia referência aos deputados neofascistas, né? E esse era o máximo de indelicadeza que acontecia no embate parlamentar. Quando a gente compara com o que se passa hoje, né? Você acabou de dizer o nível de agressividade contido nas falas, né? E esse despontar de figuras como esse deputado Brunini, Abílio Brunini, que transforma as sessões em verdadeiros espetáculos de mau gosto, né? Filmando, gravando, fazendo uma live enquanto deputados da situação, né, se confrontam contra Bolsonaro, contra a camarilha bolsonarista, etc., mostra que ponto que nós chegamos nessa carnavalização, né, nessa espetacularização das CPIs, dos trabalhos parlamentares que são transmitidos ao vivo. Né? Há algo que possa ser feito, e que não seja passar pelo Conselho de Ética. Isso. Marco, é uma novidade, é uma situação nova, assim como as comunicações, e a nossa conversa aqui nas trilhas da democracia é um exemplo disso, elas mudaram muito e celeremente nos últimos tempos. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo se comunica, as notícias correm online, um acontecimento lá no outro lado do mundo chega nesse imediato momento até nós. Você tem uma compressão de tempo e espaço e tem também a visibilização. Cada um passou a ser o principal veículo de divulgação de si próprio. Então, eu vejo deputados o tempo todo falando e tendo suas falas gravadas pelos celulares da assessoria, e eles produzem cenários e falas e tal para atrair as pessoas, para bombar, né? Para lacrar, para ganhar likes. É ruim isso, porque o meio acaba sendo a mensagem mais importante, o veículo, e atrair pessoas pelo inusitado, pela afirmação bombástica e pela expressão até de pilhéria e de ofensa, de agressividade, do que pelo argumento, pelo que se está debatendo mesmo. Isso é dos tempos. A midiosfera é muito tóxica. As redes virtuais, em geral, não são nada virtuosas. E são um espaço da irresponsabilidade, porque quem vai lá e comenta e tal, pode falar as maiores sandices, não tem compromisso nenhum com a verdade. Aliás, inventaram o termo aí de pós-verdade. Isso é uma situação nova, inclusive no parlamento, na disputa política, a gente tem que avaliar. Viu a dificuldade que está sendo para regulamentar minimamente essas big techs, né, que fizeram campanha direta contra a Câmara quando ia votar o marco regulatório da comunicação digital no Brasil. O Google entrou em campo e pressionaram a ponto da matéria sair de pauta. Então, eles, hoje em dia, no mundo de hoje, as big techs, elas são mais poderosas do que os grandes conglomerados bancários, que as grandes empresas transnacionais. Elas têm um poder tremendo, porque operam no nível do imaginário e vão conformando o que a gente lê e vê ou não, vão selecionando, vão algoritmizando tudo que a gente pode ter acesso. É muito ruim. E existe esse parlamentar de novo tipo, você citou dois, o Nicolas e o Abílio Brunini, que operam para as suas redes. E aí agem de acordo com os critérios de atratividade para o seu público. O debate parlamentar fica pequenado, fica manietado por esse intestino grosso da pequena política midiática. Mas como é uma experiência nova, a gente está aprendendo, apanhando, mas vai ter uma regulamentação para que essa situação não prospere. As pessoas não são mais de bancada, de posição política, programática.
são divulgadoras de si mesmas, a personalização da política cresceu muito. E o que é ruim, né? Porque a boa política ela se concretiza através de coletivos, de programas. Os partidos políticos no Brasil são marcas de fantasia que, em geral, negam seus próprios nomes. Trabalhista é patronal, progressista é reacionário, liberal é conservador, democrata é autoritário, avante é para trás, cidadania é da abolição, e vai por aí afora, né? Republicanos é antirrepublicano, tem até socialista que é mais capitalista. Então, a gente vive num universo meio da fantasia e o descrédito da população com a política, que é perigosíssimo, que é muito ruim, só faz aumentar. Chico, vamos falar um pouco sobre o 8 de janeiro? Avançam, né, os depoimentos, né, vai se cercando, vai se fechando o cerco em torno dos realmente responsáveis por aqueles acontecimentos, mas, ao mesmo tempo, Bolsonaro recebe o título de cidadão goiano, foi isso? Dado pela Assembleia Legislativa. A Câmara dos Vereadores de Porto Alegre transformou o 8 de janeiro em Dia Municipal dos Patriotas. Bolsonaro é recebido com júbilo no Festival de Barretos, né? Como é que você percebe por um lado, o avanço, né, das provas, né, da participação, da vinculação entre Jair Messias Bolsonaro e o 8 de janeiro, e, ao mesmo tempo, uma reação por parte de vários territórios políticos, né, espaços políticos, onde ele tem influência, onde o nome dele ainda tem peso, na contramão disso, procurando mostrar que ele ainda é uma figura relevante politicamente, ainda é popular. Qual é a tua avaliação sobre isso? Uhum. Eu estaria exagerando nesses atos que acontecem em Goiânia, em Porto Alegre e adjacentes? Marco, não está exagerando, não. A cultura democrática brasileira é muito frágil ainda. Nós temos uma tradição, ao longo dos séculos, muito mais de autoritarismo e autocracia até do que de democracia. Democracia é uma construção, é uma plantinha tenra que precisa ser regada, senão fenece. A própria eleição do Bolsonaro em 2018, um homem que assumia a tortura, que falava do general coronel, sei lá, Brilhante Ustra como seu ídolo, ela é reveladora do desapreço que uma parcela significativa da sociedade brasileira tem pelos direitos humanos, pela dignidade das pessoas, pela racionalidade até. Então, houve uma confluência de uma série de elementos aí, inclusive desencanto com a política, para levar Bolsonaro ao poder, que se vendeu com êxito como antissistema, quando ele, na verdade, é a expressão mais podre do próprio sistema. Vide as práticas da corrupção rastaquera nos seus mandatos, nos mandatos dos seus filhos, tudo que está vindo à luz agora, inclusive na presidência da República. Isso de vender joias, pertence ao patrimônio da União, ou que podiam ter o uso pessoal do presidente da República enquanto ele estivesse nessa condição, depois devolvia, ficava para o acervo da República, mas negociar isso lá fora, envolvendo inclusive oficiais militares, é vergonhoso, é tacanho, é horripilante, é baixo demais. Mas isso tem aplauso ainda. O Brasil teve uma extrema-direita muito ativa nos anos 30 do século passado, em função da ascensão do nazifascismo. Nós tínhamos aqui o integralismo brasileiro, tinha um corpo de ideias liderados por Plínio Salgado, que falava do Estado integral, inspirado em Oliveira Salazar, de Portugal, depois também representado por Francisco Franco, na Espanha, que derrubou o governo republicano, de socialistas e comunistas, e, claro, o nazismo de Adolf Hitler, o fascismo de Benito Mussolini.
e outras expressões do autoritarismo. No Brasil, nessa ocasião, a Ação Integralista Brasileira filiou gente à beça, cresceu muito. Teve um partido nazista brasileiro também que arregimentou muita gente, mas nunca a extrema-direita teve tanta força quanto agora. E ela vivia talvez meio subordinada, meio no subterrâneo, em função das pautas progressistas que hegemonizaram a luta pela democratização, contra a ditadura empresarial militar do golpe de 64, ditadura que acolheu a expressão da extrema-direita. Eles foram governos, não só agora com Bolsonaro, mas de 64 até 84, 85, até a eleição pelo colégio eleitoral direto de Tancredo Neves, assumindo José Sarney. Nesse período todo, de cerca de 20 anos, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações, era a extrema-direita no poder, censura, tortura, banimento, bipartidarismo imposto, cassação de mandatos, amigos presos, sumidos assim para nunca mais. Um tempo horrível, eu vivi muito isso. Minha juventude foi toda permeada por essa ditadura terrível, minha, de toda a minha geração. Pois bem, esse germe do fascismo, do autoritarismo, do reacionarismo, misturado com o moralismo, ele é muito forte no Brasil. E Bolsonaro personificou isso com êxito, venceu para presidente da República, teve uma votação, apesar do governo horroroso, péssimo para onde quer que você olhe, ele teve uma votação muito expressiva, perdeu para Lula por pouco. Então, tem sim lastro social. A extrema-direita no Brasil tem base social, a gente tem que reconhecer isso. E fazer um trabalho também, aí sim, pedagógico, amplo, profundo, paciente, uma costura de uma teia de ideias racionais para avançar até as ideias libertárias, que leva tempo. Estamos ainda nessa disputa, em pleno curso dessa disputa. E, no entanto, tudo que foi engendrado para culminar no 8 de janeiro, eles queriam uma garantia de lei e ordem para a intervenção militar, inviabilizar, imobilizar e depois inviabilizar o governo Lula, recém-empossado. Tinha uma semana de governo, 5 dias úteis de governo, tentaram essa cartada, que foi incubada naqueles acampamentos militares, nas próprias instâncias do governo da República. Por que Bolsonaro viaja na véspera de transmitir o poder para Lula? Porque ele queria só observar o que ia acontecer, e tinha a minuta do golpe, tinha aquela tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Tem uma série de elementos que vão aparecendo aí. A CPMI mista, né? Senadores e deputados do 8 de janeiro, está apurando tudo isso e está tudo sendo desvendado, né? O golpe fracassou, foi uma patacoada, erros primários. Agora, era séria a coisa, eles queriam mesmo dar esse golpe. E é impressionante como a falta de cultura democrática do país faz com que pessoas, até hoje, ainda considerem o Bolsonaro um mito e venham com essa narrativa estapafúrdia de dizer que foi o próprio governo Lula que facilitou aqueles atos, inclusive que teve roubo, né, de tentativa de invadir caixa eletrônica lá nos prédios do Planalto, sobretudo, mas também do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e a depredação quase total do plenário do Supremo. Isso tudo muito tosco, muito violento, com elementos evidentes de criminalidade a mais extraordinária, a mais tacanha, e ficam lá dizendo, não, isso aí foi porque o governo facilitou. Não, a CPMI vai chegar às conclusões da verdade. Quem sabe esse Mauro Cid fala e aí a casa pode cair. Eu sinto, por outro lado, que aquela força toda social, política e eleitoral do Bolsonaro, do clã Bolsonaro, do bolsonarismo, já não é tão grande quanto antes, mas ainda pesa, ainda tem relevância. Chico, deixa eu abrir um parênteses para a gente concluir essa entrevista falando da CPI do MST. Você falou do avanço de pautas, né,
vinculados a sujeitos históricos como homossexuais, travestis, né? As chamadas pautas identitárias, né? E a estreia do novo ministro do STF, Zanin, parece remar contra esse avanço dessas pautas, né? O voto de ontem contra aquilo que já tinha um placar de 5-0 no STF, né, no caminho da descriminalização da maconha, da modificação da lei de drogas nesse campo, o voto contrário à identificação do crime de racismo, do crime de homofobia ao crime de racismo. Como é que foi, na tua opinião, um dos maiores erros até agora, desses 8 primeiros meses do governo Lula, ou do Lula em particular, indicação de Zanin para o STF, tendo em vista esses primeiros sinais dos seus votos? Foi. É bom lembrar que a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo foi decisão pessoal do presidente Lula. Ele bancou. E o Zanin, acho que o primeiro problema é o fato do Zanin ter sido advogado do Lula, exatamente por isso não devia indicar. Esse não é um critério, não é o melhor critério, pelo menos. Claro, tinha uma confiança, talvez uma admiração no notável saber jurídico. Agora, esses votos do Zanin, essa estreia dele nesses votos, revelam que se ele é contra o punitivismo e a criminalização da política, que bom, e assim atuou na Lava Jato, na defesa do Lula, muito bem feito, é verdade. Por outro lado, ele não percebe ou não entende que a criminalização dos seres humanos no Brasil se dá através do preconceito, se dá através do desconhecimento da diversidade de gênero e de afetos, se dá através, inclusive, de uma política de drogas que penaliza os pobres, os mais fracos, né, que não separa o traficante do usuário. O voto dele foi absolutamente reacionário e conservador nessas duas questões. Talvez não vença, não seja majoritário, ainda bem, no Supremo, mas é, assim, uma decepção. Ninguém conhecia, na verdade, esse viés do Zanin. Não sei se o debate lá, a sabatina dele no Senado, enveredou muito por isso, não assisti, a não ser trecho. Eu assisti e simplesmente ele não se manifestava, dizendo exatamente que não caberia naquele momento externar a sua ideia, porque caso ele fosse aprovado, o nome dele fosse aprovado, ele teria que se manifestar na sequência nas votações do STF. E agora a gente está vendo qual é o seu posicionamento. Por outro lado, Marco, é verdade que sempre se falou, em quem que o Zanin pensa, até politicamente? Ninguém sabe. Então, uma escolha, com todas as aspas aí, meramente técnica, é sempre um engodo, né? O histórico do Zanin também não revelava muito essa face que ele demonstrou ter agora, extremamente conservadora. E o ministro Supremo é uma autoridade hoje no Brasil fortíssima, né? Um potente canhão político e jurídico. Então, aliás, o Supremo nos ajudou muito a salvaguardar o mínimo de democracia que a gente tem. Não por acaso foi alvo violento dos golpistas. Agora, essas posições retrógradas conservadoras são muito lamentáveis, ainda mais vindo do primeiro indicado por Lula nessa nova fase. Vamos ver se ele se redime, indicando alguém de outra matriz e com outro histórico, quem sabe uma jurista, mulher, negra, com compromisso com as lutas sociais, com uma visão progressista do Brasil e do mundo. Né? Vamos aguardar aí a próxima indicação. Mas são as contradições da política brasileira. Sempre. Deu um boot aqui, mas já voltamos. Né?
Chico, estão faltando 15 minutos para a gente encerrar. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre a CPI do MST e, na verdade, de maneira geral, como a atual oposição vem sofrendo reveses, tanto na CPMI do 8 de janeiro, né, quer dizer, que acabou se transformando no que se esperava que fosse um grande palco da oposição para tentar debitar na conta do governo Lula a responsabilidade de 8 de janeiro, sofre uma série de reveses, mas também na CPI do MST, que tem a brava resistência de um conjunto de parlamentares que já foram aqui citados. Qual é a tua avaliação sobre a CPMI do MST? É um relatório que já se sabe, né, o que vai sair da cachola do relator, né, do ex-ministro Ricardo Salles, do Passa Boiada, né? Vai ter algum tipo de impacto ou algum tipo de mobilização em função, né, dos ataques que são feitos mais na retórica do que propriamente apresentando provas? Ô, Marco, a CPI, não é CPMI, não é CPI do MST, só dos deputados. É claro, ela ali tem maioria, ou tinha maioria nominal de partidos conservadores reacionários de oposição ao governo Lula. Tanto que o presidente é o coronel Zucco e o relator é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, um paradoxo total, porque o Salles teve uma gestão muito polêmica no Ministério do Meio Ambiente. E agora, como republicanos e Partido Progressista estão na expectativa de ocupar o governo, já trocaram até seus representantes lá. Eu compareci uma sessão todo o tempo da CPI com a oitiva do João Pedro Stedley. Ele deu um banho. Uma primeira parte da sessão foi dedicada à discussão de projetos para a agricultura brasileira. O Salles defendendo com todas as letras o agro total, o agro é tudo, os agrotóxicos, uma política agrária que é essa aqui. Chico, me ouve? E por outro lado, voltamos aqui. Voltou. E, por outro lado, o João Pedro dando um banho sobre a pequena agricultura, a média agricultura, a agricultura familiar, os acampamentos e assentamentos, com números, com dados. Foi um espetáculo. E, sem faltar o bom humor, a ironia, quando necessário, eu senti que eles, por mais que já tenham até um relatório pronto, ao que tudo indica, perderam força, perderam tônus ali, aquele palco. Claro, fazem questão de reiterar o seu ódio aos movimentos sociais, tentando criminalizá-los o tempo todo, mas, ainda que saia um relatório, eu acho que, primeiro, ele vai ser amenizado para poder ser aprovado. E, segundo, não vai ter menor efeito, maior expressão, né? Vai ser um tiro na água, vai cair no vazio. Já a CPMI, senadores e deputados, sobre o 8 de janeiro, quem ficou alardeando a sua importância e a necessidade, eu achava que devia ser assinado desde o início, mas deve estar caindo do cavalo, meio arrependido, porque ali, cada oitiva que se faz, cada momento, fica complicado para os promotores, financiadores e executores do golpe, que culminou no 8 de janeiro, não foi só o 8 de janeiro, é toda uma construção que está sendo revelada passo a passo. Eu acho que a relatora Elisiane Gama vai fazer um belo trabalho e tem maioria para aprovar lá. Então, a par disso, a Polícia Federal, o Ministério Público, o Supremo já estão avançando muito celeremente na investigação, definindo os réus, as responsabilidades. Eu acho que quem imaginou o golpe vai pagar caro por ele, e nós estamos em movimento sem anistia para golpista. Chico, para terminar essa entrevista, eu queria voltar
ao exemplo do que aconteceu com a Marina, a deputada Marina, do MST em Lumiar, no ato de prestação de contas em público, né? E lembrando um pouco a experiência de você, Vladimir Palmeira, entre outros, ainda nos tempos do PT, mas também depois no PSOL, do banquinho do Buraco do Lume, né? No caixote no Buraco do Lume, hoje Praça Mário Lago. Esses tempos dessa política feita, né, no banquinho, né? Quando você olha para trás, né, e vê no que se tornou o tipo de violência, de virulência, de ataques, que balanço você faz de toda essa experiência? É um balanço muito positivo e que continua atual e necessário. É claro que antigamente a gente, depois da ditadura, do período trevoso, de 20 anos, onde você, inclusive, quando tinha alguns mandatos mais progressistas, ficava sob risco de vê-los caçados, né, pela autoridade do general de plantão, e assim aconteceu com tantos, né, em memória, por exemplo, de Lisânias Maciel, querido amigo, que foi caçado, Chico Pinto, da Bahia, tinha tanta gente, Alencar Furtado, tantos lutadores do povo que conseguiam se eleger pelo MDB, que era a única frente oposicionista moderado, nem ia dizer de esquerda propriamente, mas havia mesmo entre os eleitos cassação de mandatos, intervenções, fechamento do Congresso, um horror. Superamos isso e começamos a colocar mais parlamentares e mais à esquerda na institucionalidade. O Lula sempre se disse fruto da consciência política da classe operária. Isso é muito bacana, muito bonito. O próprio Fernando Henrique, por mais divergências que tenhamos, era um sociólogo com ideias progressistas. A Dilma foi lutadora, guerrilheira, heróica contra o obscurantismo, a opressão. Então, essas pessoas chegarem à presidência da República já é um sinal dos tempos. E a gente, no parlamento, tentando não perder a seiva dos mandatos que têm atuação institucional, mas não se desvinculam das lutas sociais, dos movimentos de base, sindicais, agrários, operários, das comunidades eclesiais de base, do progressismo todo, do que dá nervo e vida à democracia brasileira, repito, muito frágil ainda. Então, essa prestação de contas ao vivo, a cores, direta, inclusive para quem exerce mandato em Brasília, continua muito importante. É claro que há outros meios de comunicação, mas agora a gente faz não só o banquinho lá dos idos do querido Vladimir Palmeira, depois Gabeira continuou por um certo tempo, o PT foi largando, aí o pessoal, quando nasceu, revitaliza essa prestação de contas semanal para a gente e tal. É claro que não é uma coisa massiva de multidão, mas agora a gente tem um elemento a mais, a gente transmite pelo YouTube, pela internet, o Buraco do Lume, aquela ouvidoria a céu aberto, aquela prestação de contas. Então, você tem uma potencialização maior. Hoje a gente teve um ato, hoje a gente está gravando esse programa na sexta-feira, em memória dos 12 anos de morte no acidente do bondinho de Santa Teresa, pela revitalização do bonde, que está muito elitizado e tal, com obras inconclusas. Aí juntou uma pequena multidão lá. Mas eu imagino, depois, quem assistiu, ou pode assistir até agora, o evento do Buraco do Lume, da Praça Mário Lago, é multiplicado, né? De 60 você chega a 600, pode chegar a 6.000 e por aí vai. Então, ganhou potência isso. A gente tem que combinar os meios eletrônicos com a indispensável presença com os meios carnais, olho no olho. Isso é fundamental para a vida, para a política. Senão a gente fica só prisioneiro desse instrumento aqui, eletrônico, que tem seus grandes provedores aí, que não são propriamente do socialismo, da liberdade, do igualitarismo, são da dinâmica capitalista. Eles continuam sendo donos da voz e da imagem. Chico, muito obrigado por essa entrevista, que está indo ao ar no domingo.
dia 27, às 15 horas, entre 15 horas e 16 horas, mas foi gravada na sexta-feira de tarde, mais ou menos na mesma hora. Espero que o teu trabalho parlamentar permaneça, como sempre esteve, com um pé no buraco do lume e outro pé dentro dos espaços institucionais. Últimas palavras para a gente se despedir? Tá bom, Marco, muito obrigado, parabéns. Eu acho que todos os meios alternativos, usando a mídia eletrônica, que a esquerda, os progressistas, os verdadeiros democratas têm construído, e esse Trilhas da Democracia é fundamental, e isso ajuda na nossa cultura política, supera a ojeriza política que é induzida. Isso é um projeto político, fazer com que as pessoas tenham bronca da política, dos partidos. Eu acho que o papel de vocês é imprescindível, eu agradeço muito, estou sempre à disposição de vocês e querendo que vocês cobrem e nos ajudem a afastar de vez as trevas dos cenários brasileiros. Muito obrigado, vamos em frente. Juntos. Muito obrigado, deputado federal, professor de História, sempre professor de História, Chico Alencar, pelo pessoal do Rio de Janeiro. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo a democracia e os direitos humanos. Até lá!